Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, irmãos de caminhada da doutrina espírita e todos aqueles que simpatizam com o movimento espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, em que a gente faz uma reflexão sobre um capítulo. O capítulo de hoje, então, é o número 44, em que o Emmanuel separa um versículo que se chama O Cego de Jericó, que é de Lucas, capítulo 18, versículo 41. Vamos lá? Dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Um dos grandes ensinamentos de pessoas anônimas, que nos deixaram também grandes lições ao contemplar passagens da vida do nosso Mestre Jesus. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando, sentindo a aproximação do Mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Mas Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor, como é de praxe de Jesus, Que queres que te faça? A frase do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho, apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Quantos cegos de Jericó existem espalhados pela humanidade, existem espalhados na erraticidade, encarnados e desencarnados, ainda em grande cegueira espiritual. Só que neste caso, o exemplo que Jesus nos conta, a exemplo mesmo deste mendigo cego de Jericó, é que se a gente for pegar no Novo Testamento, ali em Lucas, Jesus não vai até ele. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele vai até Jesus. Então, quantas vezes a gente gostaria que Jesus viesse até nós e nos dissesse o que fazer, assim, sem nenhum movimento nosso de querer a modificação? Quantas vezes pedimos a Jesus: tira essas provações da minha vida, me dê mais alegria, sem que a gente faça um esforço por ela. Um esforço pela conquista, e muitas vezes a gente acredita que a nossa felicidade vai estar em determinados caminhos e não em outros, e que muitas vezes, por esta cegueira espiritual, erramos mais uma vez na escolha. Esse cego de Jericó, ali simbolicamente, contado na história de Jesus, que
muitas vezes a gente precisa desse apagão à nossa frente para que a gente perceba a nossa cegueira espiritual, como no caso do cego de Jericó. Quantas vezes, como no caso de Saulo, quando virou Paulo, né? Que ele ficou cego durante alguns dias para que ele entendesse a sua cegueira espiritual. Quantas vezes somos chamados a irmos em direção de Jesus e na verdade não queremos que tudo caia do céu para nós. Queremos que tudo se faça conforme a nossa vontade, sem que a gente dê um passo à frente em direção de Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nos equivocamos, pedindo coisas insensatas, como diz aqui Emmanuel nesse capítulo, pedindo coisas absurdas em que só compromete a nossa visão espiritual. Que a gente consiga tirar esse véu que cobre o nosso rosto, que cobre a nossa face, para que a gente consiga, então, a partir daí, enxergar além de nós, muito além de nós. Muitas vezes vivemos numa redoma olhando para o nosso próprio umbigo, como foi comentado em alguns capítulos anteriores, né, do narcisismo. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa, então, acompanhar de verdade o nosso Mestre, para que a gente possa andar com Ele, porque Ele sempre disse que quem andasse com Ele teria uma luz à sua volta, seria iluminada à sua volta para a verdadeira alegria de seguir o caminho reto. Pensemos sobre isso. Quantas vezes não precisamos passar uma vida nessa condição de cegueira espiritual, mas às vezes sim, passamos uma vida, mas em quantos momentos da nossa trajetória aqui reencarnados tivemos momentos desses apagões, dessas cegueiras espirituais. Pedimos a Ele então, ao nosso Jesus, nosso Mestre amado, que nos faça enxergar, que nos faça enxergar o caminho certo, que nos faça enxergar a decisão correta, que nos faça enxergar o bem que aquela situação pode vir a nos fazer, o bem que uma pessoa está nos fazendo, apesar de que muitas vezes pode até estar nos trazendo sofrimento, como dizia o Chico, que ainda iremos agradecer aqueles que nos fazem sofrer. Então, quando nos deparamos com situações de sofrimento, pedimos a Jesus que a gente quer ver, para que a gente volte a enxergar o que está por trás desses ensinamentos, o que está por trás desses exemplos, o que está por trás desses chamamentos. Então, eu fico por aqui hoje, esperando os comentários de todos vocês aqui. Fiquem todos com Deus. Quem tiver gostado deste vídeo e de outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal, deixe um like, compartilhe com seus amigos e dê um pulinho lá na nossa playlist, onde a gente tem muito mais materiais sobre a nossa amada doutrina espírita. Sintam-se todos envolvidos na paz de Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site